Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula online da nossa igreja, a Escola Bíblica Online, onde nós estamos toda semana juntos, e também o pessoal que está frequentando aos domingos, que já voltaram presencialmente, eles podem, então, estar participando, estudando a Bíblia e sendo abençoados. Seja bem-vindo, boa noite. Como é uma live, então as pessoas ainda demoram um pouco para chegar, mas eu vou respeitar o pessoal que já está assistindo depois da live, que quer aprender, quer estudar, mas é bom participar ao vivo, porque tem interação, a gente ouve as mensagens de vocês, os chats, responde as dúvidas, e toda semana eu estou aqui, né? E eu convido toda semana professores das classes nossas, da nossa escola dominical, para estar conosco, e hoje nós vamos ter a participação de um professor de outra igreja, mas que já esteve na nossa igreja algumas vezes, e vai ser uma bênção receber todos os nossos convidados aqui. Então, você me dá 30 segundos para eu estar compartilhando, então já aproveite agora, você que está comigo online, compartilhe essa live, nas suas redes sociais. Você que é membro da igreja, você vai receber o link agora, que eu vou colocar aqui pelas redes sociais, e que Deus nos abençoe, tá bom? Já volto. Agora sim, definitivo, para a nossa aula da Escola Dominical, sejam todos bem-vindos. Dominical não, né? É a aula de domingo, mas nós estamos online aqui qualquer dia da semana, e especialmente às terças-feiras. Eu não vou demorar muito, quero já chamar os meus convidados de hoje, que vão participar comentando a aula de hoje, interagindo com vocês, e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Você que estiver no chat já vai comentando. Estou vendo aqui que a irmã Tami já está presente aqui. Boa noite, irmã Tami. Vamos receber a nossa primeira convidada aqui. Quem é essa aí? É a nossa querida ministra de Educação Cristã da nossa igreja, a nossa querida irmã Sandra. Boa noite, Sandra. Boa noite, graça e paz, amados irmãos. É um prazer estarmos juntos aqui nessa live. Legal, legal. A Sandra é educadora da nossa igreja, ela que lidera toda a parte da escola dominical, junto com as diretoras, a parte infantil também, faz parte do conselho, e sempre quando precisa de um professor, ela está lá. Então, ela é muito capacitada, gabaritada para estar conosco hoje aqui. Também gostaria de convidar nosso próximo aqui, que está presente conosco nessa aula interativa, é o nosso querido irmão, diácono Alberto Freire. Boa noite, Alberto. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Para mim é um prazer muito grande poder estar cooperando com esse trabalho, e para que a gente possa aprender um pouco mais nas nossas vidas. Amém. O irmão atua também como professor, né, na nossa igreja, em vários momentos, várias ocasiões já foi professor, também na parte discipulado da igreja, né? Então, o irmão gosta muito da palavra, e com certeza vai ser muito bom ouvir os seus comentários, ouvir um pouco do que você gostar, que Deus vai te usar para falar aqui com a gente aqui. Bom, irmãos, quem está aqui já conosco na escola online é a irmã Tami, né? Ela já está dando a paz do Senhor para todos aí. Obrigado pela sua presença, Tami. Também a irmã Nazaré, boa noite, pastor Rodrigo, obrigado. Também sejam todos bem-vindos. Estamos recebendo já as pessoas chegando, né? Está aqui a Maria de Fátima, obrigado pela sua presença, Maria. Olha quem está aqui com a gente também, o diácono Reginaldo. Já foi um dos convidados aqui, há 2 semanas atrás. Foi muito boa a aula que ele participou. Ele deu muitas opiniões muito interessantes. Então, obrigado aí, Reginaldo, pela sua presença. Sejam todos bem-vindos. E outra coisa, participe
deixando seus comentários e curtindo a nossa página. Seja bem-vindo, então. Bom, eu não vou demorar, porque eu tenho mais um convidado. Esse é o convidado especial que nós vamos trazer essa noite, que é o nosso querido irmão pastor Alexandre Viana, que está aqui hoje convidado. Boa noite, pastor Alexandre. Boa noite, pastor Rodrigo. Que alegria estar com o senhor, também com os demais convidados. É um prazer imenso. Estou muito grato. Obrigado pelo convite. O pastor Alexandre, ele esteve conosco aqui no mês da juventude, pregou aqui para os jovens, né? Ele é da Igreja Batista de Rancho Novo, né? E atua lá como professor de adolescentes e jovens, então, apaixonado pela escola dominical. Quem sabe um dia o irmão vem aqui, o irmão que vai dar aula, né? Tá bom? Amém. Então, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver quem mais está aqui chegando. A irmã Giza também está aqui com a gente, sejam bem-vindos. Bom, então, sem mais demoras, né? Vamos ver o assunto de hoje. O assunto de hoje é o seguinte: oração como refúgio. Bom, irmãos, eu preparei essa aula e eu fiquei pensando, puxa, será que o povo vai se interessar por uma aula sobre oração? A igreja já ora tanto, a gente sempre fala em oração, mas será que... Eu fiquei pensando, mas depois que eu estudando os textos e tudo, eu fiquei pensando, puxa, a gente precisa de mais ter um entendimento melhor sobre oração. E o tema de hoje é a oração como um refúgio. Quando a gente está passando por uma dificuldade, para onde que a gente foge? Nos braços de quem que a gente vai buscar o conforto, a proteção? Para onde a gente vai quando a coisa aperta? Então, é nesse sentido que a oração é uma opção maravilhosa para a gente conseguir a vitória, né? A solução dos nossos problemas. Então, esse é o tema de hoje e nós vamos estar compartilhando aqui o estudo da nossa revista Palavra e Vida, e eu tenho certeza que será de grande bênção para todos que forem participar. Vamos lá, então? Deixa eu aqui me preparar aqui no meu PowerPoint para a gente estar iniciando. Antes de começar, então, eu gostaria de pedir à irmã Sandra, nossa ministra, que faça uma breve oração, pedindo para que Deus abençoe o nosso entendimento, para que a iluminação da palavra, né, possa dar respostas que a gente precisa desse estudo bíblico. Oremos. Ó Deus, nós queremos agradecer por esse tempo que estamos juntos aqui para pensar, ó Deus, sobre oração, sobre relacionamento, sobre conversa contigo e do Senhor conosco. Abençoa-nos nesta noite, Pai. Fala o nosso coração, é o coração de todos aqueles que tiverem oportunidade de estarem conosco, seja neste momento ou após esse momento. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Olha só, eu compartilhando com vocês a tela. Vocês estão vendo essa tela verde? Sim, sim. Estão vendo, né? Eu pergunto porque é só para eu... Porque controlar aqui o sistema às vezes dá isso. E lá no nosso ao vivo está um delayzinho. Mas vamos lá. Então, nós estamos estudando o tema da nossa revista, a convenção, como eu falo sempre, eles se reuniram, alguns pastores, para estudar sobre esse tema nesse período da quarentena e trazer para o povo de Deus, então, palavras de esperança para esse entendimento desse momento que a humanidade está passando e nós, como povo brasileiro, povo batista. Então, a aula de hoje, então, lição 3, a oração como refúgio. Quem escreveu essa lição foi o pastor Gelson Gonçalves Sardinha, e o texto básico, para que nós vamos estudar hoje, o texto básico, é 2 Crônicas, capítulo 7, só que eu estarei lendo a partir do 12, versículo 12, 13 e 14. Então, vamos lá. Então, se você quiser aí pegar sua Bíblia em casa, porque vamos fazer um estudo, né? As anotações, caderno, lápis, enfim.
É um compromisso que a gente tem de estudar a Bíblia, né? O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, aí que vem o texto básico. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei e curarei a sua terra. Amém? Então, esse é o texto básico que vai delinear o estudo desta noite. Eu peço aos meus convidados que, se for possível, desliguem os microfones, está fazendo um barulho, não sei exatamente de onde é aí. E na hora que você for falar, você libera o microfone, tá bom? Eu peço essa gentileza para vocês que estão comigo participando. Bom, gente, conforme vocês já conhecem minha didática de ensino, eu sempre trago aqui figuras. Eu gosto de visualizar aqui as ideias, os pensamentos, e essa fotografia aí me chamou muito a atenção quando eu comecei a fazer esse estudo e fazer essa apresentação. É um passarinho que está precisando de ajuda. E o interessante é que ele não foi buscar refúgio em lugares próprios onde não está chovendo. Ele está enfrentando a chuva. Possivelmente esse passarinho aí, ele vai congelar, ele vai perecer, né? Então, uma imagem muito forte, uma imagem em que nos traz muitas reflexões, né? Qual a primeira impressão que você tem, Alberto, ao ver essa imagem aí? Irmão Alberto, qual é a primeira impressão que te dá? Que veio na tua cabeça? A impressão de que ele precisa de ajuda, mas não teve aonde achar ajuda. E ele resolveu enfrentar ali essa situação. Uhum. Ele está querendo ser ajudado e não apareceu ajuda para ele. Então, pelo fato de ele estar de cabeça baixa, dá a impressão até que ele está orando, né? Mas essa não é a... Se fosse nós, estaríamos de cabeça baixa orando. Não é o caso dele. Ele está tentando se proteger da chuva de algum jeito, né? Mas está quietinho porque não encontrou ajuda em lugar algum, nenhum. O autor da lição, ele fala que a oração é como se fosse um refúgio, um escudo, não é? No momento de guerra, nas guerras, nos sofrimentos, nas perseguições, nas dificuldades, a oração é essa arma, é esse local onde a gente pode se proteger, né? Tem uma outra imagem que eu queria compartilhar com vocês, que é essa aí. Agora eu queria perguntar, quem sabe, para o pastor Alexandre, que gosta de filme, é mais jovem, a Sandra também, que filme é esse aí? Porque quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a estudar esse início da lição, da introdução da lição, ele começou a falar de refúgio, eu logo lembrei desse filme, veio na minha mente esse filme. Que filme é esse? Não lembra? Olha, não. Agora, lembra ou não? Não lembra o filme? Não. Twist foi um dos filmes mais reconhecidos de Hollywood, onde tem aquela vaca que vem aquele... Twist é esse furacão, né? Que sai lambendo a terra e destruindo tudo. E tem até uma vaquinha que fica voando, assim. Vocês lembram agora? É um filme. Um filme que foi muito... Até hoje faz sucesso, né? Então, o que acontece? Esse casal, eles iam atrás dos twisters, né? Dos furacões. Eles perseguiam furacões para estudar. Só que esse aí foi tão forte que eles não tinham para onde escapar, não tinham lugar. Aí eles foram para um negócio subterrâneo, que era uma casinha, onde tinha um cano de água. Aí eles pegaram o cinto, essa imagem aí,
e prenderam neles e se abraçaram, e aí passa o twist, leva a casa, leva tudo, eles olham para cima, tá o tufão assim por cima deles, e eles não são levados, né? Porque ele leva tudo, leva caminhão, leva animal, leva tudo, né? Esse twist, esse furacão. Então, o interessante que eu lembrei desse filme é que eles tentaram buscar um lugar de refúgio, mas essa casinha que eles estão, esse celeiro, foi totalmente destruído. Mas o fato da inteligência deles de se prenderem a esse cano que estava chumbado na terra e eles não voaram, né? Essa é a cena de um filme. Então, é impressionante. E me veio à mente essa questão também, né? Então, para nós, aí no caso do casal, a oração, um dos momentos mais difíceis que um casal enfrenta, uma situação com filho, situação de doença, é buscar esse refúgio, o refúgio certo, e usar de inteligência para poder escapar, né? Um outro filme que eu veio muito à mente foi esse aí. Vocês já assistiram esse filme aí? Esse eu conheço bem. Fala um pouquinho, então. É sobre a situação de uma mulher. É sobre a situação de uma mulher que quer recuperar o casamento. Então, com a ajuda de uma senhora, ela se lança na oração e encontra na oração a solução dos problemas. E ela guerreia mesmo, né? Para ela, a oração foi a guerra, né? Guerra espiritual, a oração. O quarto dela virou um campo de batalha, né? Certo. Espiritual. Isso aí. Então, conversando sobre o porquê desse tema e como é que o autor aborda, o autor da revista aborda, então, a oração como um refúgio, como uma guerra, como um escudo, né? Nos momentos de sofrimento. O contexto desse texto que nós lemos de Crônicas, Israel estava experimentando naquele momento da sua história um momento bom como povo, né? Estava enfrentando paz, prosperidade socioeconômica, estava indo tudo bem. Eles construíram o templo, aquela oração inicial ali, aquele texto, foi quando eles começaram a dedicar o templo ao Senhor, para a adoração ao Senhor. Mas o interessante é que isso não pôde protegê-los. A questão de estar seguro socioeconomicamente, prosperidade, a paz, isso não isentava eles das guerras, das doenças, das pestes e principalmente dos pecados. Então, por isso que Deus veio falar aquela palavra, né? Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, e se fizer isso, aí eu virei e vou habitar no meio deles e desse templo, porque se eles não fizerem isso, eu não habitarei com eles. Então aí vem, nós estamos na introdução da aula ainda, né? Os requisitos para Deus habitar no templo. E aí no templo daquela época, templo físico, né? E para nós hoje é o templo do nosso coração, né? Então por isso que ele começa dizendo que o povo precisa de contrição, não de estar firmado na questão econômica, nem na questão até de gozar de paz, de prosperidade, não. Mas o povo tem que estar contrito, humilde, arrependido, né? Confessando seus pecados todo momento e buscando, então, uma vida consagrada, uma vida de santidade, uma vida separada, para que o Deus realmente habitasse com eles. Tá bom? Então, essa é a introdução da nossa lição e que eu gostaria, nesse momento, de que nós pudéssemos agora... deixa eu só dar o stop aqui, para que a gente volte aqui a conversar. Perguntar para vocês, então, como que se vocês acham que realmente a oração é tudo isso aí que foi dito. Quem quer começar, por favor? Sandra. Bem, nós sempre pensamos na oração como um refúgio, e o refúgio para nós nos escondermos dos problemas, como um socorro.
mas eu entendo até pela palavra de Deus que a oração é muito mais do que isso. É esse momento que nós tiramos para estarmos com aquele que nos criou, com aquele que pode nos transmitir a paz e nos conceder o alívio que nós precisamos, independente das circunstâncias. Não é? Muitas vezes nós olhamos a oração sob a ótica somente de problemas, mas, na verdade, a oração é uma prática derivada de um relacionamento com o nosso Deus. E se nós temos um relacionamento, esse relacionamento não está restrito a nós buscarmos o outro apenas no meio dos problemas, mas termos prazer na presença e estar com o outro, assim como Deus tem prazer de nos ouvir e de estar conosco diariamente. E o refúgio, ele nem sempre é um lugar para a gente se esconder das intempéries. Muitas vezes o refúgio é aquele lugar onde a gente se sente melhor, é aquele lugar onde a gente fica e, eu gosto de estar aqui. É ter aquele lugar onde a gente se sente bem. Então, a oração, além de ser um abrigo, como disse a minha amiga Fátima, ela também é uma oportunidade da gente ter alegria na presença do Senhor. Amém. Obrigado, Sandra. Eu vi que o pastor Alexandre pegou a Bíblia ali já. Quer compartilhar um pouco do como é que você viu, está vendo essa introdução aí da aula de hoje, desse texto de Crônicas, pastor? Sim, pastor. Achei muito interessante o que a nossa irmã falou, e Deus tem ministrado algo ao meu coração acerca da oração, no sentido de que a oração, ela também é um direcionamento. Ela direciona as nossas ações em Deus. Eu queria só ler um versículo aqui, muito interessante, é quando Jesus escolhe os discípulos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando, e ao amanhecer, escolheu os 12. Isso está lá em Lucas 6, verso 12. Eu acho que nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, a gente precisa ter essa noção de clareza, de decisão, de destino, de fazer a quem recorrer. E é na hora que a gente encontra essas respostas, né? A direção. E tudo isso é muito profundo. Obrigado, pastor. Alberto quer fazer um breve comentário dessa parte de introdução, da introdutória da nossa aula? Para a gente passar para o primeiro ponto? Espera aí que caiu aqui. Caiu de cima do pedestal. Bom, eu não vou falar muito porque a Sandra e o pastor já falaram praticamente tudo, né? Não deixaram nada para mim, né? Mas fazendo um breve resumo, assim, ver na oração justamente isso, só quando estão em situação muito difícil, né? E eu creio até que isso é permissão de Deus também para que as pessoas o procurem, nem que seja por dificuldade. Quando o certo seria todos nós procurarmos eles em horas de dificuldade, sim, mas também para agradecer, também para estar feliz em estar na presença dele. Isso a Sandra falou com outras palavras, mas foi praticamente isso e o pastor também. Assim como Jesus, né, próprio Filho de Deus, se sentia a necessidade de orar, que dirá eu e você, né? Nós precisamos estar orando. A Bíblia nos enfatiza sempre, orar sem cessar, né? Então, a oração é uma coisa que faz parte da vida do crente. O crente que não ora, tá bom. vai O pessoal fraco, que está em casa, né, assistindo a gente, eu quero agradecer mais ou menos a presença do que estão ao vivo com a gente, e aproveita que você está ao vivo, e se você quiser fazer um comentário sobre isso que nós estamos falando, nós começamos falando, nosso tema é sobre oração, né, como refúgio. Então, demos essa parte introdutória, agora vamos dar o pontapé inicial aqui aos tópicos da lição, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui de novo. É um pouco complicado, mas dá certo. Vamos seguir em frente aqui.
Foi aqui que nós paramos, né? Os requisitos para Deus habitar no templo. Então, por isso que ele, Crônicas lá, Deus chama a atenção deles. A nação está vivendo um tempo bom, porém, Deus queria mostrar para eles que como que eles deveriam buscá-lo, né? E o primeiro tópico da lição que o autor nos apresenta é o refúgio por meio da fé. Então, é aquele famoso de sem fé é impossível, né? Então, agora eu queria perguntar para vocês de novo, né? Vocês estão vendo que eu gosto de colocar imagem de filme, né? Esse filme aí... Deixa, eu vou ter que voltar aqui, só um minutinho que eu vou ter que voltar aqui, porque eu fiz algo que não podia ter feito, que é deixar isso aqui, tem que tirar isso aqui, isso, agora sim. Pronto. Agora tá. Que filme é esse aí, meus amigos? Vocês lembram desse filme? Porque são cenas que ficam marcadas em filmes que a gente não esquece. Vocês lembram desse? É filme um pouco antiguinho, da década de 80, 90. Indiana Jones? Acertou em cheio, pastor. É o passo de fé. É isso aí. É o passo de fé, né, do Indiana Jones. Ele estava em busca do Graal, né? Do Santo Graal. E ele teve que seguir lá as orientações do livro, né? Que o pai dele escreveu lá que ele tinha que passar, e ele tinha que passar de um lado do desfiladeiro para o outro lado. Só que, no caso do filme, era o salto de fé. Só que não tinha como saltar uma distância tão grande. Aí no livrinho ele estava dizendo, você tem que fazer pela fé. Pela fé. Então, esse famoso texto da palavra que diz... lê para a gente, irmã Sandra, por favor, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só, então, para aqueles que gostam de prêmios, de medalha, de resultado, tá aí. Deus quer dar uma recompensa para a gente, se a gente usar da fé. E no filme lá, ele tem uma hora lá que ele fala assim, meu Deus, é impossível, ele diz, né? Eu vou ver um jeito depois de colocar vídeo aqui para vocês assistirem nesse programa. Mas ele chega uma hora e fala assim, não pode ser. Aí ele abre o livrinho, aí o pai dele grita de lá, a palavra de Deus, tenha fé na palavra de Deus. Daí vem esse outro texto, né? Onde que diz que o justo viverá pela fé. Porque não adianta você querer ganhar um prêmio, esses prêmios que Deus quer dar, esses presentes que Deus quer dar, essas bênçãos que Deus quer dar, ele exige passos de fé da gente. Então, o refúgio por meio da fé. E tem esse outro texto de Tiago também, eu vou pedir para o irmão Alberto ler para a gente, esse texto de Tiago, pode ler, irmão? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso. Então, queridos, não é o intelecto. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para o nosso programa. Nesse segundo ponto aí, ele está falando de fé. Então, não é o intelecto apenas. Não é o intelecto, mas é algo mais. O justo viverá pela fé. Seremos justos quando declararmos o que Deus é para nós. Então, eu coloquei ali bem grande, o justo, né? É eficaz a oração do justo. Tem um outro texto que fala, né? Então, o primeiro ponto aqui da nossa lição é essa, que nós temos que exercitar a nossa fé. Comentários dos nossos professores, comentário aí desse primeiro ponto, onde ele fala de fé. Na oração, isso é muito importante, né, pastor Alexandre? Demais, pastor. A fé é tudo para um cristão, né? Sem fé, a gente não consegue avançar,
a gente não consegue decidir corretamente. Eu acho que a fé é esse movimento de se lançar na mão de Deus, né? É como uma criança se entregando e a criança cai porque sabe que o pai vai segurar. Então a gente se lança no braço de Deus e acredita que ele vai fazer o melhor por nós. É exatamente isso, pastor. A fé é o que nos faz crer em Deus e no seu poder e o que nos move. Muitas vezes esse texto ele é levado muito para o fatalismo, mas não é. A fé é o que nos move, independente de nós vivermos bons momentos ou momentos ruins. Por que eu focalizo os bons momentos? Porque nós estamos num momento difícil, mas nós precisamos continuar crendo no poder de Deus e sabendo que Ele é bom e que tudo isso vai passar, não importam as circunstâncias que nós viermos a viver. Tudo vai mudar, porque essa é a promessa dele de cuidado para com aqueles que o amam e que o buscam. No filme do Indiana Jones, às vezes é bom a gente visualizar, né? Chega um momento em que ele chega e respira quase, né? Ele fala assim, para dar aquele passo, antes de dar o passo, ele respira, né? Pensando um filme na cabeça, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou morrer? Mas daí vem aquela voz lá do pai dele falando assim, dê o passo, a palavra de Deus está dizendo, acredite no que Deus está dizendo. Né, Alberto? Às vezes é você que já esteve no mar, você que já esteve embarcado em situações assim, até desesperadoras, chega um momento que se você não acreditar que você tem Deus, você não segue adiante não, né? Bom, ali com fé ou sem fé a gente tem que seguir adiante, porque quem não quiser seguir adiante vai ter que pular no mar. Então até os que não têm fé tem que continuar. Mas a diferença está naqueles que têm fé. Porque eu vou contar aqui bem rapidamente uma das histórias em que um comandante que era espírita e não gostava de crente, então ele proibiu que a gente estivesse se reunindo para fazer culto. Então a gente passamos a fazer os nossos cultos escondidos, né? E a gente se escondia e numa sala pequena, numa oficina, fazia culto. E aí, quando foi um determinado dia, nós pegamos um mar muito violento e ele chamou o líder, nosso líder lá, e falou assim, olha, hoje vocês têm permissão para se reunir e para fazer o culto de vocês, mas vão orar, porque no nosso navio nós temos 2 eixos, o de bombordo e o de boreste. O de bombordo já estourou, não funciona. Se o de boreste funcionar, falhar, nós vamos a pique. Então, peça ao Deus de vocês lá, que é para a gente continuar e passar por essa tormenta. E a gente fomos lá e continuamos orando, né? Mas a prova que deu tudo certo é que eu estou aqui conversando com vocês. Então, a fé, ela, para quem tem, ela faz uma diferença muito grande, porque a gente foi lá orar para acalmar o coração do comandante, não nosso, porque o nosso a gente já tinha certeza que Deus ia nos abençoar e fazer passar por aquela situação. Então, quem não tem fé não consegue chegar a um final. Né? Se desespera, né, Alberto? Se desespera. O desespero toma conta, não tem por maior que seja o problema, quem tem fé consegue ver um pouquinho mais à frente de quem não tem. Você que está em casa aí assistindo a gente, estudando a Bíblia com a gente, pode dar o seu comentário também sobre esse nosso tema. Você já teve experiências de fé assim, que você suspirou e falou, ai meu Deus, vou ou não vou, faço ou não faço, acredito na tua palavra? Porque às vezes são provas muito grandes. Aí a gente começa a lembrar, né, pastor Alexandre, de várias histórias bíblicas, de homens que tiveram momentos assim, que estavam quase à morte ali, e oraram, e Deus reverteu a história da vida dele. Então, realmente, então, se você tem aí uma experiência, você que está nos ouvindo aí, em poucas palavras, coloca aí para a gente compartilhar e comentar, porque a gente quer que você participe da nossa escola online. Quer falar, pastor Alexandre, antes de passar para o ponto 2? Eu achei muito interessante o comentário do nosso irmão,
Porque quando ele estava falando, o Senhor me trouxe à memória Paulo na ilha de Malta, quando o navio naufraga e os marujos estão desesperados e ele começa a confortar as pessoas. E Paulo diz, olha, Deus vai poupar a vida de vocês, e é exatamente o que acontece. Eles aportam na ilha, Deus guarda todas aquelas pessoas, é um número muito grande de pessoas, e ali, por misericórdia, Paulo, Deus abençoou todas aquelas famílias, todas aquelas pessoas. Mas é interessante o quanto o servo de Deus manteve a calma naquele momento de tensão. E eu acho que muitas vezes Deus permite que nós sejamos também esse ancoradouro para outras pessoas, para que através da nossa fé as pessoas possam ver Deus. Amém, amém. Deixa eu... Sim, pode falar. Deixa eu só complementar uma coisa para não ficar em branco, é que eu vejo que Deus permitiu que a gente estivesse passando por aquela tormenta, mas aquela prova não era para a gente. Aquela prova era para eles, porque quando a gente viajava com o mar tranquilo, que a gente chama mar de almirante, né? A gente também estava lá orando. Éramos proibidos, né? Mas a gente escondido, a gente orava do mesmo jeito. Então foi necessário acontecer uma situação adversa, né? De adversidade, para que eles pudessem crer também e ter fé, reavivar a fé deles, né? Aumentou a nossa e reavivou a deles. Beleza. Vocês estão falando aqui, eu fiz uma anotação aqui daquele último texto que eu coloquei ali, que a revista coloca, que é aquele que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? E também ele diz lá que o justo viverá pela fé. Então eu queria, agora a participação de vocês também nesse momento, e o pessoal aí de casa, porque eu lembro de vários personagens bíblicos que passaram um momento assim como eu estou falando, que foram exemplos de que praticamente estavam ali para morrer mesmo, para acabar com eles, acabar a vida deles ali. Mas eles oraram a Deus e Deus reverteu para eles a situação, porque eles tiveram uma fé muito grande nesse Deus que eles acreditavam. Eu gostaria de perguntar para vocês aí, meus professores aí, colegas, e também o pessoal de casa. Eu anotei 3 aqui, pelo menos 3 aqui, eu gostaria que algum de vocês acertasse. De pessoas justas diante de Deus, que exerceram a sua fé, mas estavam ali, não como Indiana Jones, né? Mas como ali os protagonistas daquele momento na vida, a história da vida deles, né? E que estavam assim num ponto praticamente de morte, mas que usaram a sua fé e reverteram. Quem poderia... Eu tenho aqui 3 do Antigo Testamento, né? Vamos ver as participações aí. Lembra de algum aí, Sandrinha? Ai, pastor. Prova de fé. O tema aqui é fé. Refúgio por meio da fé. Eu sempre me lembro de Abraão com Isaac. E, embora não fosse uma situação de morte de Abraão, né, mas foi um momento assim em que ele precisou crer e levar essa fé, essa convicção em Deus até o final. Abraão. Independente do que, assim, ele só queria obedecer. Ele só queria agradar a Deus, né? E ele viveu a experiência que viveu. Então, Abraão com certeza deu aquele suspiro, aquele mesmo suspiro, aquela imagem do Indiana Jones, aquele negocinho, é agora. Aí levantou a faca e quando foi dar a facada no filho, deu aquele ali. Por quê? Apareceu o cordeiro lá para o sacrifício e Deus falou, não faça isso, Abraão. Então ele teve aquele suspiro, será que eu vou crer? Creio mesmo que Deus vai livrar meu filho, vai me responder, esse filho da promessa? O Abraão estava anotado aqui na minha relação. Vou aproveitar que o pessoal de casa está animado aqui, vamos colocar aqui mais comentários. A Tami lá em Hebreus diz, a fé
é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Não vê, não. Mas a gente crê, né? A Deise aqui também falou, quando passamos por uma adversidade e quando temos fé, tudo muda. Tudo muda. Que alívio, né? Que bom, né? E o Reginaldo está aqui falando, daqui a pouquinho você fala, tá, pastor Alexandre? Sei que você tem teu comentário aí. Lê pra gente aí, Alberto, o que o teu colega diácono falou aí. Até os ímpios acreditam na oração. No verso 6 do capítulo 1 de Jonas, o mestre do navio pede a Jonas invocasse o seu Deus. Olha aí, tá contextualizando com a tua história, Alberto. Na hora do perigo, que a coisa pega, o pessoal grita por Deus também, né? Pede oração e tudo mais, exatamente, né? Exatamente, foi isso que o comandante lá fez com a gente, né? Na hora que pegou o negócio, ele mandou a gente orar rapidinho. Pastor Alexandre, quem é que você lembra aí que deu um suspiro e estava numa situação impossível e orou a Deus com fé e tudo mudou? Quem que você lembra aí? Fala aí. Olha, o Antigo Testamento tem muitas situações, né? Mas me vem à cabeça Davi contra Golias, me vem à cabeça Gideão e seus 300 homens, me vem à cabeça Daniel na cova. São muitas situações. Amigos, né? Eu anotei aqui os 3 amigos de Daniel na fornalha também, meu Deus. Na fornalha ardente, é verdade. São muitos casos, né? Muitos casos. Alberto, lembrou de algum aí da Bíblia? Que estava impossível e a fé fez tudo mudar? O pastor Alexandre aí estava pensando igualzinho comigo, né? Eu estava pensando em Davi, em Gideão, mas Moisés não pode deixar de ser citado, né? Também. Moisés, quando chegou lá na frente do Mar Vermelho, só a fé para abrir aquele mar. Como diz lá na sua terra, aquele marzão, né? Para o pessoal passar a pé enxuto. Isso aí. Bom, gente, esse é o ponto 1 ainda. Ai, meu Deus, estou atrasado aqui. Mas eu não poderia deixar de citar também um que também foi incrível para mim, foi o Elias, né? O Elias estava lá diante dos profetas de Baal e praticamente ele iria morrer, né? Ele iria morrer ali. Ele estava cercado pelos inimigos ali, né? E ele fez aquele desafio de fé do fogo do céu. Aquilo ali, para mim, irmãos, é uma história impressionante de fé. Agora, interessante que alguns podem até ter feito aquele suspiro que o Indiana Jones fez, né? Como humanos. Mas quando a gente vê esses homens da Bíblia, a gente vê que eles não titubeavam, né? Elias, por exemplo, se Elias recuasse ali 1 milímetro, é igual esses lutadores estava assistindo ontem o MMA, né? Se os caras chegarem tímidos, se eles chegarem baixando a guarda, eles têm que chegar ali com uma motivação ali para vencer, né? Alguns heróis bíblicos ali foram verdadeiros heróis por causa disso. Eles não duvidaram 1 milímetro da fé em Deus, né? Elias é um desses. Manda colocar água. Aí dava risada deles. E não duvidava que ia descer fogo, né, pastor Alexandre? E são umas atitudes assim, pastor, que parecem loucura, né? Você imagina, o cara vai com um pedaço de madeira, um cajado para frente do mar, também, e tem milhares de pessoas ali, ele sabe que vai bater e o mar vai abrir, né? Então é uma confiança absurda em Deus, né? Um nível de conhecimento de Deus muito grande que esses homens tinham, né? É impressionante. Parece loucura, né? Parece loucura. É impressionante. O nosso amigo de novo aí, nosso professor Reginaldo, está dando exemplo de Sansão. Também no desespero, ora a Deus e é respondido, né? Só que no caso dele, como juiz, né? No final lá ele justificou o povo, né? Deus, mas cometeu um erro muito grande que nos mostra também o resultado do erro, do pecado, né? Também a consequência, né?
Mas Sansão também é um exemplo ali, pelo menos no final, o cabelo dele voltou a crescer e ele... Bom, gente, nós temos que partir para outros pontos aqui da nossa lição, senão a gente não sai daqui, né, Sandra? Vamos lá? Vamos seguir agora para o ponto 2. Olha aí o Justo. Agora vamos para o ponto 2. O ponto 2 que o autor coloca é o seguinte: refúgio por meio da adoração. Adoração. Essa imagem aí, irmãos, é uma imagem, vocês sabem qual é, do lava-pés, né? É uma imagem que é uma imagem de adoração. Adoração. Porque muitas vezes, quando a gente está aí na igreja, a gente pensa assim, que a adoração é um momento de louvor, né? Aquele momento ali do culto, onde o pessoal levanta a mão e está ali adorando, mas não é só isso, não é só esse momento. Ali, na verdade, é mais um momento de louvor, né? De reconhecimento de Deus. Mas a adoração, o que é adoração? Ele colocou aqui, refúgio por meio da adoração. Por que ele colocou adoração? O que é adoração nesse sentido aí, gente? Alguém dos meus colegas quer falar? Ele cita aqui dois textos. João 13:37. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pedro fala para Cristo, né? Eu darei a minha vida por ti. Então, olha a afirmação de Pedro, né? E logo depois, ele nega Jesus 3 vezes. Jesus é preso e ele é visto numa situação lá que tem que confrontar. Ele era um galileu que era seguidor de Jesus e ele nega. Não sou, não conheço. E um camarada que falou: por ti darei a minha vida. Só que depois que Jesus ressuscita e vai ter um encontro com eles lá, numa pesca lá, que Jesus manda lançar as redes, eles vêm à praia, Jesus vira para Simão Pedro e fala isso aí. Lê para a gente, pastor, o que Pedro fala aí em João 21:15. A ocasião em que ele nega Jesus? Essa? Não, a segunda parte ali. Só lê para a gente ali. Sim, para ler, né? Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Então, o autor coloca aqui nessa lição que a adoração, aquele templo que eles estavam inaugurando em Crônicas, Deus ia ser adorado ali, mas Deus queria dizer para eles como que ele deveria ser adorado. Então, nesse contexto aqui, que ele está falando que o refúgio em adoração, ele quer dizer que a adoração é serviço ao Senhor, é servi-lo com alegria, né? Então, por isso que ele diz aqui: cuide dos meus cordeiros. Você me ama? Então, adoração é um ato de amor para Deus. É um ato de colocá-lo em primeiro lugar. E é um ato de serviço. É servir ao Senhor com amor, servir ao Senhor com alegria, né? Por isso que nós temos que falar: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que o Senhor é o primeiro lugar na minha vida. Eu te adoro verdadeiramente. Eu vou te servir. Eu vou cuidar dos cordeirinhos, das pessoas, do ministério, do evangelismo. Então, nesse sentido aqui, esse segundo tópico, ele diz, né, o triplo diálogo, a adoração tem a ver com o serviço. Jesus restaura as pessoas, restaurou Pedro, que tinha negado ele. Jesus restaurou o pecador, um dos seus discípulos, para quê? Para colocá-lo em ação servindo a Deus. A gente sabe quanto Pedro, né, Simão Pedro, foi alguém que abençoou muito a igreja nos primeiros épocas, né? E aí vem essa pergunta que eu quero. Aí tem esse outro texto: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixava este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus até o fim, amou-os até o fim, né? Então tem essa relação de amor.
E aí vem essa pergunta que eu quero deixar para vocês aí, que estão em casa, estão assistindo agora ou depois. Quem está em primeiro lugar da sua vida? Então, isso tem a ver com a adoração. Isso é que tem a ver com a adoração. Agora eu vou querer ouvir os meus queridos que estão comigo. Esse segundo tópico, ele diz que a oração é adoração. Tem a ver isso que ele falou, o autor falou que adoração é serviço? Sandra? Se nós pensarmos no serviço como um viver diário, uma disposição do coração, diariamente, de onde quer que estivermos e o que quer que façamos, seja para o Senhor, o sentido é serviço. A grande questão hoje que se estabelece são os rótulos para adoração, né? E muitas vezes uma fala desconectada de uma prática de vida, muitas vezes fora mesmo do contexto eclesiástico. Então, pelo que a gente pode ver através da Bíblia, né, até Jesus, quando fala com aquela mulher, o samaritano, ele diz, né, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não podem ser palavras emocionadas, mas precisam ser palavras de amor conectadas com gestos e atitudes de amor diariamente. Então, meus colegas, o autor cita o caso de Pedro, né? Que primeiramente diz que estaria com Jesus sempre, fechava com Jesus, iria segui-lo para onde quer que ele fosse, iria morrer com ele, e ali a gente vê então que essa é a intenção, colocar Jesus em primeiro lugar. Só que depois ele negou e ficou em maus lençóis. Depois Jesus veio de novo a ele e restaurá-lo, porque Jesus queria que ele verdadeiramente o servisse. Então, isso é muito diferente do que acontece hoje. Talvez muitos não entendam isso, né, Alberto? O verdadeiro sentido da adoração, de colocar Deus em primeiro. E o autor coloca isso claramente aqui, que isso é um ponto do seu compromisso de oração com o Senhor. É verdade. Eu estava me lembrando aqui agora que Deus nos dá a oportunidade de mostrar esse amor, né, por Ele, através da fidelidade, através da fé, né? E a gente vê na história de Davi, por exemplo, Davi um homem segundo o coração de Deus, né? Teve seus problemas, seus percalços, suas adversidades na vida dele, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E quando eu vou fazer uma pequena comparação nas situações em que Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro diz assim, amo, então apacenta minhas ovelhas, né? Cuida dos meus cordeirinhos, né? Então quando Pedro começasse a cuidar das ovelhas que Jesus deixou para que ele cuidasse, ele estaria fazendo o quê? Adorando a Deus, né? Adorando ao Senhor Jesus. E Davi, ele passou por um momento muito parecido, porque ele tinha uma amizade muito grande com Jonatas, né? Ele tinha um amor por Jonatas, ele considerava muito aquela pessoa, era amigo dele. E aí, quando ele soube que entre aquele povo, será que ainda existe alguém para que eu possa cuidar? Tem um Mefibosete, um aleijadinho que está lá em Lodebar, na cidade de Lodebar. Ele vai lá, pega ele lá. Então ele mandou trazer aquele aleijado para dentro, comer da sua mesa, participar de tudo aquilo, porque era filho de um amigo dele. Então ele começou a apacentar aquela pessoa. Então o ato de Davi naquele momento foi um ato de adoração a Deus, externou isso, adorando a Deus por fidelidade e amizade que ele tinha com Jonatas, né? Amém. Então, quando a gente pensa nessa situação de Pedro, Jesus falando com Pedro, ele estava falando exatamente isso, que a gente pode adorar o Senhor, nós não estamos vendo ele aqui, mas se a gente cuida daquelas pessoas
que Deus ama, nós estamos adorando ao Senhor. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do pessoal que está em casa e entrou na nossa live aqui o Wilton, está sempre conosco aí nas redes sociais, nos cultos. Deus abençoe você, Wilton. Está lá no Nordeste, né, Sandra? Eu não sei exatamente qual é a cidade, mas ele está bem longe aqui, mas acompanha a gente também. A Ângela, uma amiga nossa lá de Campo Grande, Mato Grosso. Obrigado pela sua presença. A irmã Tami Cecília está fazendo um comentário aqui. Adoração é reconhecer seu sacrifício por nós, se submeter a Deus e humilhar e ser grato. Que bom, obrigado, Tami, pelo seu comentário. Antes de passar para o próximo ponto, o terceiro e quarto ponto, vai ser bem rapidinho. Pastor Alexandre, você quer fazer algum comentário sobre esse ponto 2, que fala sobre adoração? Segundo o autor, diz que adoração é serviço e também um ato de mudança, né? Jesus transforma para que a gente possa adorá-lo e colocar ele primeiro. Pastor, eu concordo muito com a visão do escritor, e eu estava lembrando aqui de algumas experiências recentes, esses últimos 2 anos. Eu trabalhei muito com adolescentes, sabe? E é muito difícil manter adolescentes e jovens, em geral, motivados no serviço, porque muitas coisas concorrem com a atenção dessa galera, né? Então, é muito difícil mantê-los motivados, mas sempre que eu tinha oportunidade, eu dizia para eles, olha, servir a Deus é o privilégio máximo da nossa vida. Sabe, eu acho que nós devemos ser muito gratos a Deus por ter a oportunidade de servi-lo. Eu acho que o nosso serviço, pastor, mostra muito da nossa gratidão, da nossa intenção no coração por Jesus, o nosso amor. Então, eu dizia para os adolescentes o seguinte, olha, faça da melhor maneira, faça o melhor que você puder, porque às vezes a gente entrega qualquer coisa para o Senhor. Isso é muito ruim. É para o Senhor, então eu não posso me contentar em entregar qualquer coisa. Eu preciso fazer com excelência, eu preciso fazer com amor. O irmão citou Davi, eu estava lembrando de Davi quando ele diz o seguinte, ele quer comprar uma eira, ele diz, olha, eu não vou dar ao meu Deus algo que não me custe nada, sabe? Eu vou me dedicar ao serviço do meu Deus, porque o meu Deus é tudo para mim. Então eu acho que a nossa postura no serviço mostra muito sobre o amor que a gente tem por Jesus. Aquela mulher, ela quebrou o perfume mais caro. A atitude dela foi extravagante, ela estava super grata, então ela queria fazer por Jesus o melhor. E eu acho que essa deve ser a postura do nosso coração. Não se contentar em entregar nada menos que o melhor que a gente puder para o Senhor. O meu melhor, o seu melhor, o nosso melhor como igreja. Amém. Que bom que os nossos professores estão participando, estão me ajudando aqui a melhorar, a trazer mais visões sobre o mesmo tema. Isso é muito bom e a gente tem aprendido bastante. Muito obrigado. Agora vamos para os últimos. Eu vou fazer esse segundo tema aqui. Também tem bastante coisa para a gente conversar. Já estamos quase chegando a 1 hora de aula. Nós temos que seguir em frente aqui. Tá, então o terceiro tópico da lição da revista Palavra e Vida, irmãos, é o refúgio por meio da confissão. Vocês estão vendo aí essa imagem? Essa imagem aí, vocês conhecem? Sabe o que é isso aí, Alberto? O que é isso aí? Um confessionário. Vamos confessando ao padre. Você já teve essa experiência? Eu fui católico, né? Eu tenho... Irmãos, deixa eu confessar algumas coisas para vocês. Eu vou começar confessando, então. Eu fui católico até os 18 anos. Depois eu conheci o Deus vivo, conheci Jesus, né? E aí eu fui deixando o catolicismo e fui me aproximando da igreja evangélica, igreja batista, né? Mas eu cheguei a confessar, eu já cheguei a ter esse momento com o padre de confessionário, de estar de um lado, ele estar do outro, e ali eu falando algumas coisas, e ele receitou para mim, né, tantos Pai Nosso, tantas Ave Marias, e vira as missas e tal,
Enfim, ele deu a palavra dele lá e eu me lembro disso, né? Irmãos, eu tenho observado muito o catolicismo, algumas alas do catolicismo têm mudado muito e tenho ficado feliz com isso. Tenho visto alguns jovens católicos aí bem crentes mesmo, e que também não vão para o lado da idolatria. Só um pequeno aspas aí, né, que eu coloquei essa imagem não como crítica, mas só aquela imagem do confessionário, porque também é algo importante que às vezes nós, os crentes, não fazemos mais, né? Nós fazemos lá no nosso íntimo, lá no nosso particular, mas assim, porque a Bíblia diz, né, confessai os vossos pecados uns para os outros e sereis perdoados, né? Tem um texto que fala sobre isso. Então, isso é bíblico. Então, faz parte a gente conversar com alguém e dizer, olha, eu errei, eu pequei, eu preciso desabafar isso, conversar com alguém. Então, nesse aspecto aí, a igreja evangélica tem perdido um pouco isso, né? Mas vamos seguir aqui, depois eu vou abrir para vocês comentarem aí. Esse texto também é muito usado, muito conhecido por nós. Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso tem a ver com o que o escritor de Crônicas falou lá, né? Que Deus falou, ó, se confessar os vossos pecados, o texto original, né? Eu virei dos céus e sararei a sua terra, mas ele diz lá que a gente devia confessar os nossos pecados. Se o povo se converter dos seus maus caminhos, né? É o que diz o texto lá. E o outro texto que é muito mais forte, também é muito forte, é esse aí, que o ser humano atual insiste em não aprender, né? Não aprende. Lê para a gente aí, irmã Sandra, por favor, o Provérbio 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E aí vem uma pergunta provocativa tanto para vocês quanto para o pessoal que está em casa. Por que, então, que as pessoas continuam insistindo em esconder os seus pecados? Aí, no caso, essa imagem aí, embaixo do tapete, como diz o ditado popular, né? Colocar sujeira debaixo do tapete e deixar aquilo ali, sendo que a palavra de Deus diz: aqueles que esconderem não prosperarão. Não prosperarão. E aí eu pergunto, quem é que quer ficar sem prosperar hoje? Então, a palavra de Deus dá o remédio. Confessa e abandona, porque o coração de Deus é cheio de misericórdia. Então, o ser humano, a humanidade, insiste. Ele acha que é mais fácil esconder do que confessar. É isso, meus colegas? Esse é o que nós temos visto por aí? O pecado é como uma grande teia que vai envolvendo as pessoas e como um grande engano. E muitas vezes se apresenta como algo bonito. As pessoas teimam em esconder, principalmente de Deus, como se pudessem esconder, levando uma vida dupla. Mas a palavra de Deus nos ensina que é preciso que a gente busque a santidade e reconheça onde nós temos errado e confessemos a Deus. E confessar é reconhecer a nossa pequenez, reconhecer onde falhamos e entender que Deus é capaz de nos perdoar e, como diz o outro, zerar, dizem alguns, zerar e nós irmos à frente. Quanto mais rápido fizermos isso, não é? Mais alcançaremos mais essa prosperidade que a Bíblia fala, que a palavra de Deus fala. Tá certo. Antes de passar para o ponto 4, que é o último, alguém dos meus irmãos aí quer dar uma palavrinha rápida sobre essa passagem que nós lemos, que tem a ver com a de Crônicas, né? Deus fala assim, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos e me buscar, e sararei a sua terra. Alguém quer tecer um rápido comentário sobre essa passagem e sobre essa também que nós vemos de Provérbios e essa de João?
Novamente, o pastor. Pode prosseguir, irmão. Alberto, depois o pastor Alexandre. Rapidamente. Pode falar. O pastor Alexandre, entramos quase junto aí. Confessar o pecado é uma coisa interessante, porque nós conhecemos a Bíblia, quando eu digo nós, os crentes, de uma forma geral, conhecemos a palavra de Deus e ainda muita gente tem dificuldade de entender que o mistério, né, do perdão do pecado está justamente em confessar, porque ninguém consegue esconder pecado, né? O olho do Senhor, ele tem raio-x, é igual o olho do super-homem. Então não adianta esconder o lixo embaixo do tapete, que ele vai ver. Ele está vendo onde o lixo está. Mas ele quer que a pessoa confesse que escondeu o lixo, né? Ele está vendo, é igual a história de Adão. Adão, cadê você? Claro, Adão, onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava, né? E sabia já que ele estava até se cobrindo com folhas porque tinha pecado. Adão, você está se cobrindo. Então tudo Deus já sabe, nada se pode esconder aos olhos de Deus. Porém, as pessoas se sentiam melhor, se sentem melhor, né? Algumas pessoas que não conhecem Deus, em confessar o seu pecado para um homem, como padre, e através da penitência, né, que eles chamavam penitência, achar que já estavam perdoados, né? Reza aí umas 3 Pai Nosso, uns 10 Ave Maria, que você vai ficar perdoado, né? E a pessoa saía de ali, comia aquela hóstia e achava que já estava tudo certo. Era mais fácil fazer isso com um padre, que era um ser humano que, por sua fraqueza, poderia até falar para alguém o problema daquela pessoa, do que para falar para Deus. Então as pessoas precisam entender que Deus ele é presente na nossa vida em todos os momentos, no momento difícil, no momento de erros, e o bastante é a pessoa ter coragem de chegar para Deus e confessar e pedir a Ele que perdoe a sua... Né? E com certeza Deus não vai dar nenhuma penitência, simplesmente vai perdoar. Ok. Pastor Alexandre, o seu rápido comentário também sobre esse ponto 3, se assim o irmão quiser. Novamente, a postura de Davi, o servo de Deus, me vem à mente, pastor. Porque o Salmo 51 é uma clara confissão de pecado e um pedido arrependido por perdão. Ele vai dizer, né, contra ti, ó Deus, eu somente fiz coisas ruins, então me perdoa. E Davi, ele é muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte, que enquanto ele encobria o pecado, ele não prosperava. Era como se a vida dele não andasse, ele sentia os ossos dele quebrarem. E o pecado faz isso com a gente. Então, a confissão, ela é importante. Ela é necessária para que a gente possa vir a crescer no relacionamento com Deus. Ok. Desculpa que estava um barulho aqui. Vamos seguir em frente, então. Eu quero agradecer a participação de vocês. Vamos para o último ponto, que é a oração como um refúgio por meio do louvor. Agora sim é um momento onde tem que haver, então, aí vem os conceitos, né? O que é louvor? A gente viu o que era adoração, que era colocar Deus em primeiro lugar e servi-lo com amor, e agora a gente vem falar sobre o louvor. Que o louvor é o quê? É você falar bem de Deus, é você elogiá-lo e é você reconhecê-lo. Aí vem o texto que ele coloca do Salmo 65, 1 e 2, que diz assim: o louvor te aguarda em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Então, o louvor é algo que o povo naquela época, e hoje a gente gosta muito, né, de falar coisas bonitas para Deus, de elogiá-lo, de louvá-lo, né? E nós temos vários exemplos aqui, e aí vem aqui essa questão que eu queria deixar aqui. Quando o autor coloca aqui isso aqui, ó, deixa eu ver, aqui. O autor Davis coloca assim,
Há um erro muito comum nas igrejas, o erro de só nomear como louvor o momento de cânticos. Louvar não é por si só cantar, mas tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia. A oração é uma forma de louvor onde nos refugiamos em Deus. É isso, gente. Agora é uma provocativa. Eu vou encerrar aqui, depois eu vou perguntar de novo para vocês. Tem uma história aqui desse camarada, vocês conhecem, o Guga, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. É uma pessoa, gente boa, simpática, um cara bom, né? Porém, ele teve uma experiência, quando ele começou a ganhar os campeonatos lá em Roland Garros, aberto dos Estados Unidos, e tantos outros lá, que ficou em primeiro lugar do mundo, veio um repórter uma vez para ele assim e falou assim: Guga, que bom que você ganhou, graças a Deus que você ganhou. Falou assim para ele. Aí o Guga virou para o repórter e falou assim: ó, graças a Deus não, graças a mim e o meu treinador. Aí quando ele falou isso, depois que ele falou isso, o repórter assim, até ficou meio chocado com a declaração. Aí depois daquela vez, ele teve uma lesão no joelho e ele foi começando a perder, aí não foi mais o mesmo. E alguns atribuem isso, que o Guga não deu glórias a Deus. Ele não atribuiu a Deus as suas vitórias. Então, é um exemplo que eu nunca esqueço esse aí, do perigo de a gente pegar e achar que somos nós, né? Na verdade, a gente tem que agradecer a Deus, louvá-lo, por ele estar nos dando a oportunidade, por ele estar nos abençoando, e aí vai, né? Então, eu quero terminar essa aula de hoje, né? Com esses dois últimos pontos, e para que a gente possa comentar aí essa parte final, para que a gente possa encerrar nossa live, o pessoal quer encerrar para descansar, né? Então, queridos, nós já falamos sobre confissão e o louvor, é isso? Isso que o autor falou, que muitos acreditam que aquele momento do louvor, somente ali, do louvor e adoração, os cânticos, e esquece que todas as partes também devem ser adoração e louvor. Vamos colocar aqui o que o nosso irmão Reginaldo diz. Até os ímpios acreditam na oração. Esse já foi, né? Uhum. Falou lá do Jó, desculpa, irmãos. A Tami fala assim, o Salmo 139, versículo 7, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde digitei não, né? Para onde fugirei, na verdade, né? Esse texto fala, para onde fugirei da tua face? A irmã Socorro, que está presente aqui também, diz, reconhecer e confessar o pecado é difícil, mesmo sabendo que Deus está vendo. E aí, meus amigos? Vamos comentar o último ponto para nós nos despedirmos. O autor coloca essa polêmica do momento do louvor, né? Pastor Alexandre, você que está no meio da juventude aí, eles gostam muito dos louvores, né? Mas no dia a dia, eles precisam reconhecer mais, né? Pois é. E é bem isso, né, pastor? Não é só o cantar, né? É a forma como eu me porto, como eu me posiciono na sociedade, é o meu jeito de falar, é o testemunho que eu dou perante as outras pessoas. Tudo isso é louvor. Porque louvar é você dignificar a Deus. E quando, de alguma forma, eu contribuo com o testemunho para que ele seja dignificado, eu estou louvando. O autor, ele termina a lição falando de Paulo e Silas, que estavam na prisão, né? Nem sempre o louvor e a adoração é feito naquele ambiente gostoso, com música sendo tocada bonita, né? Uma guitarra, um solista maravilhoso. Não é só nesse momento que a gente louva a Deus, né? Agradece a Deus. Eles estavam na prisão, estavam louvando a Deus lá, e Deus, por consequência disso, os livrou, né?
Bom, irmãos, a nossa aula acabou e eu quero só ler aqui o que ele coloca aqui para a gente pensar, né? Ele pergunta assim: você tem consultado a sua caderneta de vacinação, a Bíblia? Né? Você tem mantido longe da pandemia do pecado? Você tem ido com frequência ao consultório do médico dos médicos? Tem passado temporadas no spa do refúgio da oração para a restauração da sua fé? Então, ele coloca essas 4 perguntas aqui para a reflexão final da aula de hoje. Eu quero agradecer muito vocês, Diácono Alberto, Sandra, Pastor Alexandre. Eu queria que vocês dessem uma palavra final sobre essa noite, esse estudo, e desse seu boa noite. Bom, queridos que estão participando conosco, nossa oração é que nesse tempo que nós estamos vivendo ainda sobre a expectativa de uma vacina, de um antiviral, que seja, você não deixe de buscar a Deus através da oração, e que busque, acima de tudo, viver de forma coerente com a sua fé, onde você estiver. Isso é louvor, isso é adoração. Então, o meu desejo é que Deus abençoe muito ricamente a vida de vocês e que vocês mantenham firme a esperança e a convicção de vocês em Deus. Amém. Diácono Alberto, obrigado pela sua presença, sua participação, e que você possa continuar aí abençoando a igreja, sendo um dos nossos professores. Amém. Eu agradeço a oportunidade que me deram de estar aqui junto com os irmãos, e hoje nós aprendemos bastante coisa, né? Aprendemos a orar, aprendemos a confessar os nossos pecados, aprendemos a louvar o Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando ele estava em casa ainda, que falaram isso para ele, ele já estava louvando ao Senhor, né? Acredito que ele foi louvando pelo meio do caminho até chegar lá, no local onde ele estava. Então, aprendemos muitas coisas boas, mas o importante não é só nós, eu, você que está em casa, estarmos aprendendo, vendo e lendo. O mais importante é fazer igual Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque de nada adianta nós aprendermos tudo isso e deixar só no nosso conhecimento, mas não colocar em prática. Então, que Deus possa te abençoar, você, a cada um de nós, para que a gente possa, cada vírgula, cada ponto que foi dito aqui nessa lição, a gente possa aprender e colocar em prática nas nossas vidas. Uma boa noite para você, e Deus abençoe a todos. Obrigado, Alberto. Querido convidado especial, está conosco o pastor Alexandre, da Igreja Rancho Novo. Obrigado, pastor, pela sua presença, suas considerações finais sobre o estudo de hoje. Tua palavra de boa noite. Pastor, eu que agradeço. Eu estou muito feliz de poder prestar aqui minha contribuição. É uma delícia estar com os irmãos. Eu estou muito alegre no espírito. Quero deixar um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Que Deus abençoe sua família, sua vida. Tá dando um delayzinho aí do pastor. Sua casa. Isso. Vocês sejam muito abençoados em nome de Jesus. Que Deus Batista em Jardim da Praia. Amém, amém. Então, irmãos, a gente só quer agradecer a todos, então, por estarem aqui conosco. Vários irmãos participaram durante toda a live. Então, nosso boa noite é o Wilton, a Tami, a Reginaldo, a Giza, a Maria, a Deise, Maria de Fátima, todos que puderem estar conosco ao vivo, a Ângela. Obrigado pela presença de vocês. Vamos fazer uma rápida oração. E curta esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam assistir depois. Participa toda terça-feira aqui com a gente, da Escola Dominical Revista Palavra Vida. Para aqueles que querem estar presencialmente, nós temos aos domingos, então, às 8h30 da manhã, nós
por enquanto, por causa ainda do final da pandemia aí, temos só uma EBD funcionando presencialmente, que é essa aula aí, essa lição. Às 8h30 da manhã, todo domingo, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno e glorioso Pai, nós te agradecemos por esta noite, por essa oportunidade rica de aprender mais a Tua Palavra, de relembrar muitos conceitos, muitos personagens bíblicos que falam muito o nosso coração, que nos alimentam a nossa fé, que nos faz, ó Pai, crer no sobrenatural, no impossível, que possamos colocar em prática esses ensinamentos na nossa vida do dia a dia, que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, te adorar, te servir, te louvar, ó Deus, e que a nossa terra possa ser curada, conforme foi dito aqui no início, para que o Senhor venha habitar nesse templo, o templo da tua igreja, o templo do nosso coração, para que o Senhor venha sarar a nossa terra e curar os nossos pecados. Possamos confessar sempre, te buscar em santidade, ó Deus, para que a nossa vida verdadeiramente experimente a paz verdadeira, a prosperidade verdadeira, porque as coisas que são no mundo, Senhor, não preenchem tudo, mas quando temos o Senhor conosco, o Senhor nos satisfaz. Obrigado pela vida do pastor Alexandre, do diácono Alberto, também da ministra Sandra, de mais irmãos que participaram com a gente ao vivo e puderam aprender. Abençoa também os demais que vão estar assistindo mais tarde essa live, aprendendo, para que possam amar a Tua Palavra, possam estar estudando a Tua Palavra diariamente e serem abençoados. Essa oração te fazemos agradecido no precioso nome de Jesus. E todo mundo diz amém. Amém. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Até a próxima Escola Bíblica Online. Deus abençoe a todos. Tchau. Boa noite.